E já de volta ao Vivo em Cores, muito obrigado por estar conosco. É sempre uma alegria quando você interage conosco, quando você participa, quando você nos deixa entrar na sua casa com o programa Vida e Saúde. E hoje, falando sobre saúde bucal, recebendo aqui uma das grandes especialistas. Se tem alguém nesse país que entende de saúde, de higiene bucal, está aqui hoje. A doutora Lilian Guedes, ela é dentista, também especialista em pacientes com necessidades especiais. No bloco anterior, ela já pegou o Caco, né, que é o nosso personagem, ensinou a escovação no adulto e também na criança, que é outra técnica. Agora, doutora Lilian, no bebezinho, né? Ou seja, o Caquinho aí nos ajudou porque ele já tem dentinho, a criança pequena já tem. E aquela criança que não tem dentinho ainda, ou seja, não precisa cuidar da boquinha dela. Precisa cuidar? Precisa, mesmo não tendo dentes, há essa necessidade de fazer a limpeza. Mas não para prevenção de algum tipo de doença, mas sim para acostumar o nenenzinho que quando surgirem os primeiros dentinhos, vai haver uma escovinha que vai começar a fazer a escovação ali do neném. Então, a grande função de higienizar o bebezinho sem dente é apenas de prepará-lo, tá bom? Então, vamos ensinar? Vamos lá. Atenção, câmeras, atenção. Existem lenços específicos para fazer a limpeza do bebê, tá? Mas, se não encontrarem, pode ser aqueles lenços que a mamãe usa. Tem uma espécie de uns dedais, doutora, assim, uma Sim, luvinha. aqueles dedais, eles vão massagear a gengiva, tá bom? Podem ser aqueles também, mas também podem ser esse tipo de lenço, que pode ser aqueles lencinhos sem álcool que a mamãe compra também para fazer a higiene do neném, tá bom? A função qual é? Eu vou pegar o Caco e vamos imaginar que ele não tenha dentes agora, certo? Então, isso. Dá para ver? Claro. A função seria posicionar o nenenzinho de frente. Digamos que ele não tenha dente, viu, gente? Exatamente, imaginando que é um neném sem dentinho. Então, vai abrir a boquinha do neném e vai fazer essa massagem gengival. Percorre com o lencinho umedecido toda a região onde vai surgir os dentinhos. Escova a parte de cima, escova a parte de baixo, escova a linguinha, escova a bochechinha do neném. Nessa fase, tem que fazer a parte mais lúdica possível. Cantar, ninar, interagir com o neném, isso é muito importante também, tá bom? Que maravilha, tá vendo? E existem até produtos, né, próprios para isso. Agora é importante, doutora Lilian, que a mãe use uma luva, por exemplo, ou fazer uma boa higiene na mãozinha da mãe primeiro, do papai primeiro, da pessoa que for tá cuidando da criança, fazer uma boa higienização, porque querendo ou não querer, vai colocar também, né, exatamente, a mãozinha lá dentro. É muito importante. Fazer a higiene da mão, lavar com água e sabão, se possível, passar álcool em gel de 70% e depois iniciar a escovação. O Daniel que é lá de Fortaleza, lá no Ceará, ele quer saber, doutora, assim, o que é o tártaro, o famoso tártaro, está perguntando nosso amigo Daniel, doutora. É a colônia de bactéria visível que nós vemos. Imagina uma placa que pode ter uma coloração branca, amarelada ou esverdeada. Ele é duro, que somente o dentista consegue a remoção. E faz isso com uma limpeza, com jatos, né, limpezas manuais, que é chamada de raspagem. Então, o tártaro nada mais é do que uma colônia de bactéria visível. A auxiliadora de Valinho está acompanhando o programa, obrigado, auxiliadora. Ela está perguntando assim, doutora, por que às vezes a gente tem aquela sensibilidade no dente? Ou seja, vai tomar uma água gelada ou um sorvete, enfim, dói. O que aconteceu com o dente? Perdeu a proteção total, doutora? Às vezes a pessoa está escovando com muita força. E aí aquela técnica de escovação com muita força, faz com que essa gengiva ela retraia e exponha uma região chamada dentina, que é depois do esmalte, e aí causa sensibilidade. A sensibilidade tem vários fatores. Por exemplo, uma pessoa que consome muitos alimentos ácidos, sucos ácidos, hipertônicos, esse tipo de substância causa uma acidez e essa acidez pode sim provocar Descamar, né? Isso, pode causar uma hipersensibilidade.
E tem solução para isso ou não? Existem hoje tratamentos, tanto a laser para tirar essa sensibilidade, como restauradores, existe tratamento. Doutora, vamos dar uma aula. Ela trouxe aqui um arsenal de material. Eu quero valorizar aqui, né? Porque cada material que ela trouxe é uma aula, né? Uma maneira de cuidar da nossa higiene bucal. Eu gostaria que a senhora explicasse, né, o que a senhora trouxe e para quê, né, doutora? Vamos falar sobre aparelhos? Vamos lá. Aparelhos ortodônticos. Muita gente usa e como limpar, né, doutora? Isso, vamos olhar. Então, no caso desse manequim, nós temos... Tem nome esse manequim aí, não? Ah, não. É a Caca? Não, não? Não. Acho melhor não. Então, vamos imaginar que esse manequim é um paciente que usa aparelho ortodôntico na parte de baixo e não usa aparelho na parte de cima, tá bom? Então, o que nós fazemos? A escolha da escova, bem parecida, ou existem uma escova específica chamada ortodôntica, ou pode ser essa escova mesmo, tá certo? Vamos determinar um local. Então, eu vou começar da esquerda e vou em direção à direita, tá bom? Vamos lembrar que a escova não é em 90 graus. É sempre meio inclinada. Meio inclinada, tá certo? Então, primeiro, eu vou escovar a parte de baixo do aparelho. Dá para visualizar? Se eu fizer assim, melhora? Isso. Fica tranquilo. Aí, ó. sim. Primeiro, eu faço essa escovação. Viu que eu não tiro a escova do lugar? Ela posiciona sobre os dentes e eu faço a escovação, tá certo? Escova a parte de baixo, aí eu escovo a parte de cima. Certo. Certo? E depois eu escovo a parte da frente do aparelho. Agora sim que vem... Tá? Então, são 3 tempos. 3 movimentos aí, isso né? mesmo. 2 e o terceiro. Tá certo? Em toda a região que tem o aparelho. Porém, entre os bractes, essa escova não vai entrar. Então, nós usamos uma escova chamada como interdental. Pode ser assim. Ela tem essa... bem bacana. Ou ela pode ser vendida assim também. Ok. Tá bom? O que essa escova vai fazer? Nessa escovação, não há necessidade, nessa interdental, de colocar o creme dental. Então, você vai escovar entre os dentes. Certo. Certo? Escova aqui. E assim, eu vou fazendo a escovação. Olha que maravilha, gente. Que técnica apurada. Com detalhe, em close. Esse é o Vida e Saúde, né? Terminei de fazer a escovação, existe um fio dental. Vou colocar. Posso pegar, Claro. Frei? Então, eu vou pegar esse fio dental. Certo. Específico. Específico para isso. Aparelhos. Ele tem uma ponta que facilita a colocação. Depois ele tem uma parte... mais flexível, né? Exatamente. E depois o fio dental em si. Tá Olha bom? só. Eu gosto muito de indicar esse fio dental. Então, essa primeira ponta, ela facilita... Parece uma agulha. Exatamente. E eu passo... Eu tiro essa parte e eu vou direto para o fio dental. E agora eu faço a escovação entre os dentes. Olha só. Dá para ver? Dá, doutora. Aqui. Fica tranquila que nossas câmeras são bons demais aqui. Isso. E assim eu faço a escovação de um lado, sem tirar o fio dental. Assim, peraí. Certo. Isso, agora sim. Isso. Sem tirar o fio dental, eu movimento para o outro dente. Deu? Olha lá, ó. Certíssimo, doutora. Certíssimo. Técnica muito bem apurada. Fiz essa escovação, eu não tiro o fio dental ainda da boca do... Não tiro o fio dental. Então, está aqui. É demorado. É demorado. É demorado. Mas é melhor do que depois, quando tirar o aparelho, ter cáries, né? Bom, com essa parte floss, eu vou escovar o aparelho. Ok. E assim... Olha que maravilha. E assim vai com paciência, com prevenção, É com difícil de cuidado. mostrar aqui, mas eu acho que deu para mostrar, né? Sim, com certeza, doutora. Muito bem. Tá bom? Viu? Maravilha, gente. Doutora, aqui tem um e-mail que chegou da Andressa. Obrigado, Andressa. Aqui, qual o período ideal para fazer limpeza dental e aplicação do flúor para evitar o desenvolvimento de cáries? E o flúor, doutora? Assim, uma resposta sobre o flúor. Quem vai Andressa. Andressa, que legal. Então, quem vai determinar esse tempo é o dentista.
Para algumas pessoas, a cada 2 meses, para outras, uma vez por mês e para outras, a cada 6 meses. O flúor, ele entra justamente como coadjuvante. Quanto mais flúor tiver na região bucal, ele previne contra a cárie. Tá? A outra função do flúor é diminuir essa sensibilidade dos dentes também. E esses enxaguantes bucais, doutora, tem uma oferta estrondosa aí nas farmácias, enfim, supermercados. Como escolher? É certo usar? Tem uns que têm álcool, sem álcool, etc. Como escolher o enxaguante bucal? Vale a pena usá-lo? Claro que vale. Assim como o creme dental, quem vai indicar é o dentista. Ele vai observar qual a necessidade daquele paciente. Então, vamos supor, às vezes eu tenho um paciente no consultório que ele consome muitos alimentos ácidos, tem bastante sensibilidade, não tem desenvolvimento de cárie nem de periodontite. Então, eu vou receitar para ele um enxaguante bucal específico para esse caso de hipersensibilidade. Doutora Lívia, a afta, né, primeiramente, o que é e se ela está relacionada com a higienização bucal, doutora? Não, a afta ela não tem uma origem conhecida. Algumas pessoas consomem, por exemplo, abacaxi e vai desenvolver a afta. Tem pessoas que consomem e não causam afta. Então, não existe uma etiologia, não existe uma definição. O que nós sabemos é que, para algumas pessoas, ela se desenvolve com alguns tipos de alimentos. O que acontece, muitas vezes, é que a pessoa tem várias aftas ao mesmo tempo. E isso impossibilita ela de fazer a higiene bucal. Então, às vezes, a pessoa tem um pouquinho de sensação que é porque esqueceu de escovar os dentes que desenvolveu a afta. Na verdade, não é isso. Ela não tem uma origem certa. Ô, doutora Lívia, o Humberto Lima, ele mandou um e-mail. Obrigado, Humberto. Deus te abençoe. Eu tenho um filho de 3 anos e escovo os dentes dele todos os dias pela manhã. E, às vezes, à noite. Ainda não levei ele a um dentista. Em que tempo posso levá-lo para uma avaliação? Uma criança de 3 aninhos. É o nosso amigo Humberto, doutora. Olá, Humberto. Bom, a visita ao dentista deve acontecer bem antes do aparecimento dos primeiros dentes. Essa visita acontece justamente para a dentista passar todas as informações sobre qual creme dental usar, qual escova usar, o que pode estar fazendo de higiene bucal no bebê. Mas, se é o caso dele, que ele ainda não compareceu ao dentista, o que eu posso indicar para você? A melhor escovação é a noturna. Então, se você consegue fazer a escovação diurna, a primeira escovação, se empenhe também está fazendo a última escovação. O fio dental é imprescindível também estar passando e está conversando com essa criança sobre ir ao dentista. Como que o pai pode estar falando que vai levar essa criança ao dentista? Muitas vezes, Frei, os pais têm traumas de dentistas e às vezes numa conversa em família eles falam: nossa, fui hoje lá, tô com muita dor de dente, aquela dentista colocou aquele motor. Enfim, passam situações que a criança está vivenciando. E quando ela vai no consultório ou você fala que vai levá-la ao consultório, ela já começa a chorar. Não quero ir no dentista. Então, o que eu aconselho os pais é sempre estar conversando sobre assuntos relacionados à saúde bucal e estar falando de uma experiência legal, de uma experiência prazerosa para a criança escutar. Doutora, a Michele Rosane, obrigado, Michele, Deus te abençoe. Ela mandou um e-mail aqui, ó. Sou de Recife, lá em Pernambuco, e estou com o meu pai com a língua toda rachada, tem valos assim, né? Gostaria de saber se é algum problema e como pode ser tratado, né? Porque nem toda língua é igual, doutor. Tem umas que tem umas fissuras, assim. Isso é problema? É defeito? É doença? É a nossa amiga Michele está preocupada com a língua aí do seu papai, doutor. Existe sim algumas pessoas que têm a língua geográfica. E essa língua, ela muda as características dela. Então, hoje ela tem umas fissuras, amanhã ela tem outras anatomias. Então, se for língua geográfica, que é o caso que eu acredito que possa ser, não tem que ser feito. Né? Às vezes, o paciente pode ter a sensação de salgado, de azedo, e falar que é ruim. Talvez isso prejudique ele.
Mas fora isso, eu não vejo problemas. Apenas dizer para o pai que se isso está doendo, se está machucando, se ele tem bastante saliva na boca, porque às vezes é o caso da gente estar receitando também uma saliva artificial. Ok, então é normal ter essa... Pode ser anatômico apenas. O José Maria de Hortolândia, São Paulo, obrigado, José Maria. Ele escova os dentes e logo após tem mau hálito. Tem um acúmulo muito grande de uma massa entre os dentes, mesmo usando o fio dental. Tem uma salivação muito grande e chega até ter que cuspir, diz ele assim, se sente constrangido. Pergunto o que pode ser e o que pode ser feito. José Maria de Hortolândia, doutora. Às vezes o paciente fala isso, doutora, mas eu escovo tão bem meus dentes. Mas às vezes não está escovando tão bem. Se tem essa massinha entre os dentes, provavelmente tem algum restinho de alimento. Talvez essa massinha seja aquilo que nós chamamos de placa bacteriana. Então, o que eu indico é buscar o atendimento com o dentista, observar novamente as técnicas de escovação, ele vai te ensinar a escovar. Às vezes, só com esse tipo de escova não é eficaz, às vezes uma escova elétrica poderia ser melhor, às vezes o fio dental que eu mostrei agora também não é o melhor para você. Então, o dentista estaria apto a estar ajudando. Então, eu acredito, sem vê-lo, que essa massinha nada mais é do que placa bacteriana. A dona Maria Rocha da Silva de São Paulo acompanhando o programa. Obrigado, dona Maria. Ela, assim, sua bênção, Frei, Deus abençoe. Doutora, parabéns pelo programa. Por que algumas pessoas têm uma formação de tártaro maior que o normal, apesar de fazer uma boa higienização? Existe o fator hereditariedade ou alguma coisa na saliva que provoca essa formação fora do normal? Obrigado, abraços a todos, né? Dona Maria Rocha da Silva, doutora. Às vezes a pessoa entra muito naquilo que eu já falei, na forma de escovação. Às vezes a pessoa não tem a motricidade de escovação. Às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu escovo 7 vezes ao dia, como eu posso ter tanto tártaro assim? Às vezes ela não está escovando de maneira adequada. Às vezes o alimento que ela consome são alimentos mais propícios ao desenvolvimento desse tipo de bactéria. Então eu acredito que o que está mais relacionado é a maneira de escovação. Quem está mandando um abraço também para nós é o Luiz Henrique de Campinas, Deus abençoe, parabenizando o programa. Obrigado, Luiz, Deus te abençoe, viu? Estou mandando um abraço para toda a equipe aqui, o nosso voluntário também nessa obra. Deus abençoe, Luiz. A Marta Aparecida Carvalho de Araxá, Minas Gerais, acompanhando o programa. Ela tem um problema de secreção na amígdala, que de tempo em tempo solta uma bolinha com mau cheiro. O que pode ser isso? E aproveitando essa questão do mau cheiro, doutor, o Ivo Hilário, de Carapicuíba, São Paulo. Obrigado, Ivo, Deus te abençoe. Gostaria de saber onde encontra um aparelho que detecta o mau hálito. Né? Aparelho e essa secreção na amígdala que solta uma bolinha. É o cásio amidaliano. É uma bolinha, uma secreção, restinhos de comida, é uma colônia de bactéria com restinhos de comida. Dentro da nossa bactéria, dentro da nossa boca, lá no fundo, tem 2 amígdalas. E essas amígdalas, elas são porosas. Então, muitas dos nossos alimentos ficam lá dentro e formam essa bolinha branca. Muitas vezes, o tratamento para isso é cirúrgico, porque isso é responsável em quase 80% de probabilidade de mau hálito. Então, o caso para esse tipo de paciente seria buscar ajuda com o otorrino, conversar com ele e ver a viabilidade de estar fazendo a cirurgia amidaliana. Que maravilha, gente. Quanta pergunta nós estamos aqui recebendo. Doutora, a senhora trouxe assim um peixinho, o que é isso aí? Uma baleiazinha, um golfinho? É para a gente ilustrar como que nós podemos estar conversando com a criança, como será um ambiente odontológico, porque isso é tão importante do que levá-lo ao consultório. Pessoas mamães, né? Isso. O que eu costumo dizer? O mais lúdico possível. E tem coisas que nós podemos comprar em qualquer lugar, né? Então, vamos imaginar. A criancinha nunca foi ao dentista. Então, o que a mamãe pode estar fazendo? Ela vai, compra luvas, tá vendo? Ou pede para dentista, pega a máscara, compra também ou pede e já começa a exemplificar para aquela criança sobre o que é o tratamento odontológico. Então, a mãe veste a luva, coloca a máscara e vai fazer a higiene bucal daquela criança. Como se fosse ela a dentista? A dentista, okay. Exatamente. Ali a gente brinca de ser dentista e as crianças amam.
Então a mãe vai e fala assim, olha... Não vai ser tão traumático na hora da necessidade. Exatamente. Olha, tia Lilian, quando você chegar, ela vai ter uma luva, ela vai fazer isso que a mamãe está fazendo, ela vai te colocar numa cadeira linda, vai ser muito divertido, vai ser bem prazeroso, você vai gostar. Depois, todo super-herói usa máscara. A tia, que é dentista, ela tinha que ter uma máscara. Então, ela tem uma máscara que ela vai pôr, a mamãe vai pôr na mamãe. E a mamãe coloca e vai exemplificando. Esse daqui é um jatinho de água. Então, eu posso colocar água aqui dentro e começar falando para a criança assim, abre a bocona. Aí a criança abre. Aí a mamãe vai lá e joga a aguinha dentro da boca. Ai, a tia Lilian vai ter um negocinho que joga água dentro da sua boca também. E muitas vezes ela pode até levar para o consultório, falando assim, olha tia, o golfinho veio te conhecer. E assim vai, desenvolvimento da história. Trabalhar, entrar, fazer que o dentista entre na história lúdica da criança. Olha que bonito, são técnicas que você pode aprimorar aí na sua casa, usar toda a criatividade, né? Gente, com essas informações eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais exemplos concretos e, claro, respondendo aí a sua pergunta. Não sai daí, o Vídeo Saúde é seu, volta já, só para você.